Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido por William Mayer, escrito e narrado por Peter Turguniev. Quem é Naomi Seibt? Ao longo do ano de 2019, muitas pessoas ficaram conhecendo uma menina sueca de nome Greta Thunberg. É uma garota de 17 anos, mas que, por traços próprios dela, talvez algo do espectro autista, ou mesmo má alimentação na infância, parece ser bem mais nova do que meninas na mesma idade dela. Ela iniciou um movimento na escola dela na Suécia de faltar às sextas-feiras para protestar pelo meio ambiente. O fato é que se fosse filho meu inventando essa desculpa para faltar à aula, eu ia achar muito fraca a desculpa. Na verdade, parece que havia já um movimento na escola dela nesse sentido, ela só aderiu e chamou a atenção por ser tão nova ou por parecer ser tão nova. Mas, para a sorte ou azar dela, os pais dela, socialistas de carteirinha, ilustres ganhadores do prêmio Rei do Gado de setembro de 2019, acharam que seria uma boa ideia usar a filha como marionete para ganho político com suas próprias convicções esquerdosas. Não estou dizendo que crianças de 17 anos não podem ter ideias, e algumas vezes até ideias muito interessantes e revolucionárias. O que eu estou dizendo é que muito poucas crianças de 17 anos conseguem o iate da princesa de Mônaco para atravessar o Atlântico para ir numa conferência da ONU. Ou seja, grandes ideias existem em pessoas de qualquer idade, mas é muito raro ver alguém dessa idade capaz de realmente se fazer ouvir, a menos que algum adulto esteja por perto, de fato puxando as cordinhas. O discurso da Greta também é um discurso enlatado da esquerda, que é reproduzido por inúmeras crianças da idade dela ao redor do mundo. O homem está destruindo o planeta, precisamos de governos com muitas leis socialistas para salvar o planeta. E falo que é algo que é um discurso de esquerda mesmo, não ambientalista, porque qualquer um que se diga ambientalista, mas que se recusa a criticar a China, é só esquerdista, com certeza. Portanto, por mais que queiram forçar tal menina como algo significativo, isso não emplaca pra mim. Ela só repete jargão esquerdista que já é muito comum entre jovens da idade dela. Não tem nada de excepcional ali. Ao contrário da Naomi Seibt, uma jovem alemã de 19 anos que, ao contrário da outra menina, tem um pensamento realmente fora da caixa para a idade dela. Ela mesma afirma que já foi uma Greta da vida. Durante muitos anos fui uma alarmista ambiental. Acreditava que toda essa narrativa de que mudanças climáticas estão destruindo o planeta, mas depois de pesquisar um pouco, decidi que já tinha minha própria e sólida visão sobre o assunto. De fato, ela aponta o óbvio. Sim, há um aumento de temperatura do planeta dos anos 1800 até hoje, mas não há um aumento alarmante, e sim um aumento normal e comum que acontece periodicamente na história. Sim, o homem libera gás carbônico, CO2, sim, o gás carbônico é um gás de efeito estufa, mas não há absolutamente nenhuma ligação científica que comprove que o aumento de CO2 na atmosfera seja o principal motivo do aquecimento global. O vapor d'água, por exemplo, é um gás de efeito estufa muito mais significativo que o CO2, e ninguém fala nisso. Vários outros fatores podem ser considerados também. O tal famoso consenso de 97% dos cientistas de que o aquecimento global existe e é causado pelo homem é uma farsa. Sim, há um consenso científico de que houve aumento de temperatura nos últimos 2 séculos. Sim, há consenso científico de que a ação do homem causa aumento do CO2 na atmosfera. Sim, há um consenso de que CO2 causa aquecimento, mas a contribuição do CO2 nesse aquecimento é muito pequena face a várias outras variáveis que afetam o clima da Terra. Ciclos solares, quantidade de vapor d'água, erupção de vulcões e tantas outras coisas que não são influenciadas pelo homem têm peso muito maior nisso do que a ação do homem. Uma grande prova disso é que o tal aquecimento global parou nos últimos 10 anos. Exatamente por esse motivo, os ambientalistas pararam de usar o termo aquecimento global e passaram a usar mudança climática. O ponto é que essas mudanças são causadas muito mais pela natureza do que pelo homem. São ciclos com os quais vamos viver por muito tempo. Não se trata de um problema urgente que você tenha que entregar sua liberdade de bandeja para o político para se salvar. A jovem Naomi Seibt tem falado em palestras, dado entrevistas para jornalistas e se sai muito bem mesmo com perguntas duras, como se espera da imprensa. A Greta, por outro lado, deu muito poucas entrevistas, faz mais discursos, o que é molinho de preparar antes. As poucas vezes que Greta deu entrevista eram só aquelas perguntas mastigadinhas, aquela bolinha colocada na marca do pênalti para ela chutar. Naomi Seibt, por outro lado, escreve seus próprios discursos e são discursos bem claros e embasados.
Principalmente, ela responde claramente e com embasamento, mesmo a perguntas claramente adversariais de jornalistas. Mais importante para nós, ela se diz libertária, diz que não apoia nenhum partido, é a favor do indivíduo contra o Estado. Isso mostra que, no mundo todo, o libertarianismo cresce rápido. Quanto mais e mais gente percebe a besteira que é esse negócio de governo. Lógico, o padrão da esquerda imprensa foi ligar ela ao AfD, Alternative für Deutschland, um partido de direita da Alemanha, que lógico, como é padrão no mundo todo, é considerado de extrema direita pela extrema esquerda mídia mundial. O AfD é um partido recente, que é contra o socialismo, prega Estado mínimo e tem crescido muito na Alemanha, apesar de apanhar todo dia da mídia, como esperado. Não estou dizendo que concordo com tudo que eles pregam, mas certamente não é extrema-direita no sentido que a mídia quer colocar. Expliquei essa questão dos partidos alemães num vídeo sobre a eleição de Turíngia. A Naomi Seibert faz parte de uma organização chamada Heartland, que promove o debate aberto sobre a questão climática. Lógico, para a mídia mundial, isso significa dizer que é uma organização que promove a negação climática. A matéria da BBC diz que Heartland é acusada de receber dinheiro de organizações para combater medidas de redução de CO2. Ninguém lembrou que Greta recebeu dinheiro de aristocratas europeus endinheirados para diminuir a liberdade das pessoas em nome dessa fantasia de uma suposta crise ambiental. Enfim, é importante haverem vozes libertárias contra medidas autoritárias impostas por governo. Muito bom ver que estamos bem representados na Europa, não é tarde demais para que eles acordem por lá. A questão climática é uma discussão importante. Justamente por isso precisa ser discutida abertamente, não tomada como um consenso que não existe entre cientistas. Mas, mais importante que tudo, não há nenhuma justificativa para governos reduzirem a liberdade de pessoas, seja com base num alarmismo ambiental, seja com base em qualquer outra coisa. A única luta que importa de fato é a do indivíduo contra o governo. Naomi Seibert é muito bem-vinda nessa luta. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, clique em curtir, compartilhe o vídeo em suas redes sociais, Facebook, Twitter e outros, porque isso ajuda a dar alcance ao canal. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!